Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, continuaremos com as nossas aulas de Tajweed. Continuaremos a aula sobre os alongamentos. Falamos sobre 6 alongamentos. Na parte 1 falamos sobre 3 alongamentos, na parte 2 falamos mais 3. E nesta última aula falaremos dos últimos 3, encerrando o assunto sobre alongamento. Então, vamos ver na tela os 3 alongamentos de hoje. Então, começando pelo primeiro. Primeiro chamado de al-maddul lazim, que é o alongamento obrigatório. Quando que aplicamos este alongamento? Quando há uma das letras do alongamento que explicamos nas outras aulas, o alif, o waw ou o ya. Depois vem uma letra com shadda, que também explicamos que é quando você prende a letra b, t, wa, b. Então essa é a shadda. O segundo caso, quando a surata começa por letras e em cima da letra tem al-mad, um sinalzinho de tio, parecendo um tio, você também aplica esta regra. E também na Surat Yunus, a surata chamada Yunus, que não vem a shadda depois de uma das letras de al-mad, porém aplicamos essa regra mesmo assim e explicaremos melhor qual que é a palavra que devemos aplicar esta regra. Então, passando, quantas vezes alongamos nesta regra? Quando aplicamos esta regra, quantas vezes devemos alongar? Então, o alongamento é o mais longo, que são 6 vezes. Exemplos práticos, primeiro caso. Então, o primeiro caso do slide anterior que falamos, que é quando há uma das letras do alongamento que explicamos nas outras aulas e depois em uma letra com shadda. Então, esse é o primeiro caso. Então, vamos falar agora. Por exemplo, Então, este é o alongamento mais longo, 6 vezes. Temos também outros exemplos, que é quando a surata começa com letras. Vamos fazer, inshallah, uma aula só sobre suratas que começam com letras. Nós vamos falar um pouco sobre o alongamento dessas letras agora, só como exemplo. Mas entraremos mais a fundo sobre as letras, sobre suratas que começam com letras em outro tópico, em outra aula. Então, começando. Alif Lam Mim. Próximo. Alif Lam Mim Sad. O terceiro tem al-mad só no terceiro, então Alif Lam Ra. Próximo. Alif Lam Mim Ra. Então, e os outros exemplos, mas vamos falar mais um exemplo. Yasin. Então, temos outros exemplos na tela. Vamos dar só esses exemplos que eu falei, mas temos todos esses exemplos na tela. Temos Taha, que não tem al-mad. Temos Allah, que não tem al-mad. O resto, todos aplicamos a regra onde tem esse sinal de tio, parecendo um tio. Então, esticamos 6 vezes. O último caso, falamos dos 2 primeiros casos, que é da shadda. Falamos quando tem esse tiozinho, al-mad. E o último nesta palavra aqui que aparece na Surat Yunus mais de uma vez,
que como pronunciamos, الآن الآن. Então, dessa forma que pronunciamos esta palavra. A próxima regra é al-mad al-arid lis-sukun. Quando há uma das letras do alongamento, depois uma letra sem vogal, por causa da parada na leitura. Por exemplo, quando temos uma palavra que poderíamos continuar, ou que tem vogal, só que ela fica sem vogal porque paramos no versículo. Então, temos essa regra, mad al-arid lis-sukun. Então, ela fica sem vogal porque paramos no versículo ou paramos no meio do versículo por causa de alguma parada obrigatória, uma parada que realmente estávamos sem fôlego, ou alguma das outras paradas que também ensinaremos em outras aulas, inshallah. Então, quantas vezes devemos alongar quando acontecer isso? De 2 a 4, 2, 4 ou 6 vezes. Exemplos: nasta'in, ta'malun, ar-Rahman. Repetindo: ar-Rahman, nasta'in, ta'malun. Então, as pessoas às vezes perguntam quantas vezes é melhor esticar, se é melhor esticar 2, 4 ou 6. Eu respondo que depende muito a velocidade que a pessoa está lendo o Alcorão. Se a pessoa está lendo muito rápido, então ela tem a opção de encurtar, né, o alongamento e esticar 2 vezes. Se a pessoa está lendo na leitura normal, a leitura mediana, então ela estica 4 vezes. Ou se ela estiver lendo devagar, ela pode esticar até 6 vezes. Então fica a critério de cada um, de preferência esticar 4 vezes, que é o que a gente lê normal, né? Nem muito rápido, nem muito devagar, então de preferência 4 vezes. E por último, Maddul-Lin. Maddul-Lin, aplicamos esta regra apenas para as letras Ya e a letra Waw. E quando que aplicamos estas regras para essas 2 letras? Quando vier alguma letra com a vogal Fatha, que explicamos em outras aulas sobre Tajwid, depois alguma das letras citadas acima, Waw ou Ya. E depois dessas letras citadas acima, vir alguma letra sem vogal. Aplicamos a regra deste alongamento. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas vamos mostrar na prática, vai ficar mais fácil. Então, quantas vezes podemos esticar nesta regra? De 2 a 4 a 6 vezes. E como vamos alongar? Então, vejamos os exemplos. Só lembrando, nós falamos no slide que deve ter a letra com a vogal Fatha. Então, vamos ver aqui a vogal Fatha. Observem aqui, vogal Fatha, a vogal Fatha e a vogal Fatha aqui também. Depois temos Waw e Ya. Aqui tem o Waw, depois a letra com vogal. Aqui o Waw, depois a letra com vogal. O Ya e o Ya. E por último, a letra sem a vogal. Aqui, a letra depois dela vem sem vogal, aqui também sem vogal, aqui sem vogal, aqui sem vogal. Aqui eu não coloquei sem vogal aqui em cima, porque se continuarmos tem uma vogal e eu não coloquei aqui, mas no caso fôssemos parar, seria esse sinal aqui da bolinha, mas eu acabei não colocando, só que a gente considera sem vogal, tá? Porque a gente para nessas letras. Então, como que a gente estica? Esse alongamento esse tipo de alongamento é um alongamento diferente. Não é um alongamento como Rojim,
como dalin. É um outro tipo de alongamento, como eu vou mostrar agora. Khawf, Nawm, Quraish, La Dair. Então reparem que é um outro tipo de alongamento. Nawm, Khawf, Quraish, La Dair. Então, por último, qual é a relação entre o alongamento anterior e este alongamento? Lembrando que o alongamento anterior chama al-mad al-arid bis-sukun, que é o alongamento que falamos, onde depois de uma letra sem vogal, quando há uma das letras do alongamento, o alif, waw, o ya, vem depois dessas letras uma letra sem vogal por causa da parada na leitura. Então falamos que esticamos de 2 a 4 a 6 vezes. E a outra regra, mad al-mim, então aplicamos essas regras apenas para o waw e o ya, quando vier alguma letra para o vogal fatha, depois alguma das letras citadas acima, o waw e o ya, e depois uma letra sem vogal. Aplicamos a regra deste alongamento. Então, qual que é a relação entre eles? Então, o alongamento anterior, que a gente falou, esse é mad al-arid bis-sukun, quando vamos parar na leitura, ele sempre deve ser esticado mais que o alongamento que estamos falando sobre ele agora. Por exemplo, se esticarmos o alongamento anterior 2 vezes, esticamos este 2 vezes também, não mais. Se esticarmos 4 vezes o anterior, esticamos este 2 ou 4 vezes. E se esticarmos 6, podemos esticar esse 2, 4 ou 6. Sempre o alongamento da parada da leitura, mad al-arid bis-sukun, é mais forte ou deve ser igualado ao alongamento chamado mad al-mim. Nunca o mad al-mim deve ser maior que mad al-arid bis-sukun, ou igual ou menor. Então, dando o exemplo aqui, temos neste versículo, veio as duas regras juntas, tanto mad al-mim como mad al-arid bis-sukun. Mad al-arid bis-sukun está aqui, que é da parada da leitura, e aqui mad al-mim. Então, como que a gente fala? Biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Então, notem que eu recitei este versículo e demorei um pouco mais no qadir. Biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Ou igual, né? Agora falei igual. Biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Então, ou você iguala este qadir ao khayr, ou você estica ele mais do que al-khayr, por causa da regra al-mad al-arid bis-sukun e al-mad al-mim. Da parada da leitura sempre tem que ser maior do que al-mim, ou mad al-mim igual, mas mad al-mim não deve ser maior do que o mad al-arid bis-sukun, que é o da parada da leitura. Esta foi a aula de hoje. Então, encerramos dessa forma todos os tipos de al-mad sobre o alongamento. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.